Não existe controle de gramatura sem controle de temperatura. Porque, conforme nós vimos, se variar a temperatura, varia a viscosidade. Variando a viscosidade, vai variar a fluidez de um determinado material e, nesse caso, vai ser o adesivo. Existem dois controles de temperatura. O controle de temperatura na máquina e o controle de temperatura no sistema dosador. É importante você manter, aqui eu coloquei um exemplo, 35 graus, mais ou menos 3 graus, na aplicação entre o R1 e o R2, que o adesivo deve estar estável a 35 graus em toda a sua extensão do R1 e R2, com um máximo de variação de mais ou menos 3 graus. Você garantindo essa temperatura ao longo de todo o rolo aqui da aplicação da largura, com certeza essa variável você está eliminando. Você não vai ter variação de gramatura em função da temperatura, então você está eliminando uma variável. E o adesivo também ele deve chegar aqui com uma temperatura muito próximo do que o R1 e o R2 vão ter que corrigir, porque se a bomba dosadora jogar adesivo frio, não vai dar tempo do R1 e o R2 fazer a correção da temperatura. Esses termorreguladores e o controle da temperatura do R1 e do R2 são os ajustes finos de temperatura para fazer a aplicação, mas o adesivo deve chegar muito próximo da temperatura. Como que a gente faz para fazer esse controle, para essa temperatura chegar próximo? Através de controles de temperatura nos tambores, nas mangueiras, tanto de chegada até as bombas e os reservatórios, quanto as mangueiras que levam até o bico dosador. Aqui existem mangueiras que são aquecidas, né? Elas revestem aqui. Você pode controlar todos esses pontos e também nos reservatórios. Então hoje já existem sistemas que fazem esse controle de temperatura. É muito importante você ter o controle de temperatura do sistema dosador e da máquina, principalmente para regiões muito frias. Nós temos um estudo de caso que funciona muito bem e a gente definiu quais os pontos de controle e quais as temperaturas a serem utilizadas em cada um desses pontos de controle quando a temperatura fosse menor que 15 graus. E quando a temperatura for maior que 15 graus, a gente também definiu aqui qual é o range que deve ser utilizado em cada ponto de controle. E assim a gente definiu para dosador, mangueiras, R1, R2 e aplicador, para ambos os casos de temperatura maior que 15 graus ou menor que 15 graus. Então, acabamos de ver um dos controles de processo da laminação, que é a temperatura que influencia diretamente na gramatura aplicada. Um grande abraço e até o próximo módulo.